Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Nós faremos nesta mega aula um estudo sobre mecanismo de reação. Mas para entender esse mecanismo, será necessário, antes de mais nada, rever alguns assuntos que foram dados anteriormente, tanto no bloco da Química Geral quanto no bloco da Físico-Química. Pois bem, falaremos de substituição. E existem dois mecanismos que nós iremos abordar nessa aula. O mecanismo de substituição nucleofílica de ordem 1 e o mecanismo de substituição nucleofílica de ordem 2. Nós vamos dar uma ênfase aos aletos de alquilas, que são o grupo abandonadores das estruturas orgânicas. Trata-se de uma mega aula, trata-se de uma bonificação, onde iremos mostrar como e por que ocorre reação de substituição nucleofílica. Inicialmente, nós devemos fazer o reconhecimento de uma reação de substituição em carbono sp3. Vamos então ao nosso primeiro exemplo. Nós temos aqui um composto orgânico. Esse carbono está fazendo 3 ligações com hidrogênios e uma ligação com cloro. E todos os carbonos que fazem 4 ligações, sendo todas elas normais e simples, nós temos um carbono híbrido do tipo sp3. Assunto já visto no bloco de Química Geral. Se porventura tiverem dificuldades, volte à aula anterior para compreender o que vem a ser a hibridização do tipo sp3. Nota-se também que eu fiz questão de representar essa estrutura no espaço. Por quê? Porque nós iremos deparar com estruturas que apresentam carbonos quirais. Daí então, nós haveremos de aplicar a convenção do tipo S e do tipo R. Assunto visto quando vimos isomeria. Pois bem, uma vez que vocês já conhecem esses assuntos, e se sentirem dificuldades, é bom retornar para que possa compreender como um todo o mecanismo de uma reação química. E eu gostaria que vocês ficassem até o final para compreender como um todo. Nós temos aqui 3 ligantes iguais e um ligante diferente. Esse ligante diferente é o cloro. É um elemento que pertence ao grupo 17. Família 7A da tabela periódica, família dos halogênios. Logo, eu sei que este é o sítio reacional. É justamente aqui que vai ocorrer a reação química. Nós temos o carbono representado por ligações simples e essas outras ligações simples fizemos representar no espaço. Essa cunha cheia significa dizer que o hidrogênio está para fora do plano, enquanto que esta cunha tracejada significa dizer que este hidrogênio está para dentro do plano. Trata-se de uma figura espacial, trata-se de um tetraedro. Pois bem, uma vez que vocês já identificaram o grupo reacional e já aprenderam também que todas as ligações covalentes normais são constituídas por 2 elétrons, sendo um, nesse caso, do carbono e o outro do cloro. Observe que esse compartilhamento partiu de ambos os ligantes. Como o cloro é um elemento mais eletronegativo que o carbono, ele irá atrair este elétron do carbono para junto de si, tornando-se imaginariamente uma carga negativa ao redor do cloro e uma carga positiva ao redor do carbono, para formar então a polaridade. Muito bem. A este composto, nós damos o nome de substrato. Todos os reagentes orgânicos são denominados de substrato. Para que este substrato reaja, é necessário que coloquemos em presença de um outro composto. Nós temos aqui a presença de um nucleófilo.
Logo, logo, vocês irão saber o que vem a ser o nucleófilo. É um nucleófilo porque gosta de núcleo. E se gosta de núcleo, ele vai atacar o carbono positivo, porque cargas opostas atraem. Um detalhe muito importante. Por se tratar de um composto metílico, observe que os ligantes do carbono são hidrogênios, átomos que apresentam raios pequenos. Isto significa dizer que este carbono tem um impedimento estérico muito pequeno, facilitando com isso a vida do nucleófilo, para que ele possa atacar pelo lado oposto do ligante cloro. Por que pelo lado oposto? Porque cargas iguais repetem. Quando eu coloco os dois compostos juntos, o substrato e o nucleófilo, eles irão reagir, produzindo com isto um novo composto, que nós chamamos de produto. Este produto também é um composto cujo carbono apresenta a hibridização do tipo sp3. Logo, este composto difere do reagente, difere do substrato, por apresentar o OH ligado diretamente ao carbono. Trata-se de um composto que pertence à função álcool. Deu para ver que houve a troca do cloro pelo OH. Por isso nós chamamos de substituição. Por que nucleofílica? Porque entrou um nucleófilo, ânion, partícula iônica carregada negativamente, no lugar do cloro. Houve uma substituição. Daí o cloro saiu, onde nós chamamos de grupo abandonador. Uma vez compreendido a reação química, nós podemos observar que houve uma troca do grupo funcional. No reagente eu tenho um haleto de alquila. No produto eu tenho um álcool. Portanto, houve uma substituição de grupos funcionais. O cloro foi substituído pelo OH. Além disso, nós podemos observar que nesta reação existe o eletrófilo, carbono carregado positivamente, que é um carbono do tipo sp3. Existe o nucleófilo, partícula carregada negativamente, ou partículas que apresentam elétrons disponíveis. Pode ser iônica, um ânion, ou poderá ser uma molécula. Nós temos o produto formado e temos também o grupo abandonador. Logo, nós devemos voltar a nossa atenção para o substrato, para o composto orgânico, para o nucleófilo, para o produto e para o grupo abandonador. Uma vez que vocês já sabem reconhecer uma reação de substituição, nós vamos então verificar os tipos de substituições que existem. Existem dois tipos de substituição. A de primeira ordem, que nós chamamos de SN1, substituição nucleofílica de primeira ordem. E a de segunda ordem, substituição nucleofílica 2, ou seja, bimolecular. Vamos então começar o nosso estudo pelas reações de substituições nucleofílicas da ordem 2, bimolecular. Na reação SN2, a velocidade da reação depende da concentração do substrato e do nucleófilo. Mas vamos então pegar um exemplo de uma reação química. Nós temos aqui um substrato que é um haleto de alquila. Observe que ele é um haleto de alquila metílico, um único carbono, reagindo com o hidróxido de sódio, produzindo com isto um álcool, OH ligado a carbono saturado. Mas o íon cloreto, que é o meu grupo abandonador. Nota-se que eu fiz apresentar o hidróxido de sódio. Por quê? Porque o hidróxido de sódio irá produzir o nucleófilo OH. Este OH
é que ataca o substrato para dar origem ao novo produto, que é um álcool, saindo com isto o cloreto. Por que cloreto? Porque ele sai com o elétron da covalência carbono-cloro. Ele sai negativo, deixando o carbono positivo. Ele sai nucleófilo, deixando um carbono eletrófilo. Mas nós queremos analisar a velocidade da reação. Então vamos representar em um gráfico. Nós temos aqui no eixo Y a velocidade da reação. No eixo X, a concentração do substrato em relação ao substrato. Nós vamos observar esse comportamento. Isso significa dizer que à medida que estamos aumentando a concentração do substrato, está aumentando a sua velocidade. Compartilha. Isto significa dizer que o substrato interfere na velocidade desta reação. Lá da físico-química, cinética-química, nós vimos que a velocidade é dada por uma constante K que multiplica a concentração. Como nós estamos analisando somente a concentração do substrato, eu coloquei aqui a concentração do substrato. Vamos agora analisar no gráfico o comportamento do nucleófilo. Nós temos no eixo Y a velocidade e nós temos no eixo X a concentração do nucleófilo, que é o OH. Observe bem. À medida que estamos aumentando a concentração do meu nucleófilo, está aumentando a velocidade da reação. Isto significa dizer que o nucleófilo interfere diretamente no aumento da velocidade desta reação. Lá da físico-química, da cinética-química, nós temos que velocidade é uma constante K que multiplica a concentração do nucleófilo. Então, aumentasse a sua velocidade com o aumento das concentrações do substrato e do nucleófilo. Uma vez entendido a velocidade da reação SN2, que depende do substrato e do nucleófilo, vamos ver o comportamento em uma reação do tipo SN1. Na reação do tipo SN1, substituição nucleofílica de primeira ordem, a velocidade não depende da concentração do nucleófilo. Vamos então analisar esta reação química. Observe que eu tenho aqui um substrato volumoso. Nota-se que, em relação ao exemplo anterior, nós substituímos os 3 hidrogênios que estavam presos ao carbono por 3 grupos metilas. Eu tenho 3 grupos substituintes. Isto significa dizer que o volume desse substrato é muito grande. Ao ser tratado com o hidróxido de sódio, que é o grande produtor do meu nucleófilo OH, ele vai produzir um álcool volumoso, OH, preso a carbono saturado, carbono do tipo sp3. E irá liberar com isto o íon cloreto, que é o grupo abandonador. Mas o que nós queremos é analisar a velocidade desta reação. Vamos então colocar o comportamento do substrato no gráfico. No eixo Y, eu representei aqui a velocidade da reação. No eixo X, eu coloquei aqui a concentração do meu substrato. Eu observei esse comportamento. Daí, nós temos que, à medida que aumenta a concentração do substrato, vai aumentando a velocidade da reação. Isto significa dizer que o aumento da concentração implica no aumento da velocidade da reação. Lá da fisicoquímica, a velocidade é dada por K, que multiplica a concentração do substrato. Eu analisei somente o substrato. Vamos analisar o nucleófilo. No eixo Y, eu representei a velocidade e no eixo X eu representei a concentração do nucleófilo. Que o aumento da concentração do nucleófilo não interfere na velocidade desta reação. Daí, da cinética química, nós sabemos que a velocidade é dada pela constante K, que multiplica a concentração do nucleófilo.
Eu quero mostrar para vocês que existe uma diferença básica entre os dois mecanismos. O mecanismo SN2, vocês viram que tanto o substrato quanto o nucleófilo contribuíram para o aumento da velocidade. Já no mecanismo SN1, somente o substrato contribui para que a velocidade da reação aumente. Por isso é que ela é dita de primeira ordem. Muito bem, nós vamos agora verificar o estudo do substrato. Na substituição SN2, o substrato interfere na velocidade da reação. E esse substrato poderá ser pouco volumoso ou muito volumoso. Vamos ver, então, o que provoca esse volume no substrato, que nós chamamos de efeito estérico. Nós temos aqui 4 exemplos de substrato. Nós temos esse substrato metílico. Observe que eu tenho aqui átomos de hidrogênio, átomos pequenos, ligados diretamente ao carbono do sítio reacional. Observe que o volume do hidrogênio é muito pequeno. Isto significa dizer que o impedimento estérico é pequeno. Isto fará com que o nucleófilo ataque com uma grande facilidade. Este carbono do sítio reacional está ligado a 2 hidrogênios e a um grupo metila. É o grupo substituinte. Observe que, comparando o meu primeiro exemplo com o segundo, esse segundo tem uma nuvem de elétron maior, tem um impedimento maior. Isto significa dizer que ele irá dificultar a entrada do nucleófilo e, por dificultar, vai diminuir a velocidade dessa reação. Isto em virtude do impedimento estérico. No meu terceiro exemplo, no carbono reacional, do grupo reacional, eu tenho aqui o grupo metila e eu tenho aqui outro grupo metila. Eu tenho 2 grupos substituintes. Observe que está aumentando o efeito estérico. Está aumentando a nuvem eletrônica para proteger o carbono do sítio reacional. Isso significa dizer que o ataque do nucleófilo irá dificultar um pouco mais, fazendo com que a velocidade dessa reação diminua. E, finalmente, nós temos aqui o meu último exemplo. 3 grupos metila que estão substituindo os 3 hidrogênios, aumentando ainda mais o efeito estérico. Observe que esse carbono do sítio reacional está ligado a 3 grupos metilas, impedindo com isso que o nucleófilo ataque diretamente o carbono do tipo eletrofílico, do carbono positivo. E esta velocidade da reação torna-se desprezível. Ou seja, praticamente nós não vamos ter uma reação de um determinado tipo com este tipo de substrato. Em outras palavras, a velocidade depende da natureza do substrato. Quanto maior for o grupo ou o fator estérico, menor será a velocidade de reação, dependendo do mecanismo. Lembre-se que nós temos 2 tipos de mecanismo, o SN1 e o SN2. Inicialmente, eu só gostaria de chamar a atenção para o efeito estérico. O efeito estérico é provocado pelos ligantes do carbono do sítio reacional. Quanto maior for o número de substituintes, maior é a dificuldade para que essa reação ocorra. Logo, nós podemos, então, classificar o substrato em metílico, substrato primário. Por que primário? Porque este carbono está ligado a um outro carbono. Substrato secundário, porque este carbono do sítio reacional está ligado a 2 outros carbonos. E esse é um substrato terciário, porque esse carbono do sítio reacional está ligado a 3 outros carbonos. Então, nós temos 4 tipos de substratos: o metílico, o primário, o secundário e o terciário.
Quanto menor for o impedimento estérico, mais rápida será o mecanismo do tipo SN2. Observe que aqui eu já estou fazendo a distinção entre os dois tipos de mecanismos. Estou falando do SN2, que ocorre concomitantemente com o ataque do nucleófilo e a saída do grupo abandonador. O nucleófilo ataca mais facilmente o substrato metílico do que o substrato primário. Vamos agora verificar o impedimento estérico. Nós temos, então, o substrato metílico, o substrato primário, o substrato secundário e o substrato terciário. Os dois primeiros tipos de substratos, nós temos pouco efeito estérico. Daí eu tenho um impedimento estérico muito pequeno. Neste caso, irá ocorrer uma reação que favorecerá o mecanismo SN2. Mas se nós pegarmos o substrato terciário, observe que ele tem 3 substituintes. Daí, nós temos um impedimento estérico grande. Neste caso, favorecerá o mecanismo do tipo SN1. Então, deu para vocês observar. Já devemos ter um cuidado necessário. Se o substrato for metílico primário, o mecanismo que irá ser favorecido é o SN2. Já se tivermos um substrato do tipo terciário, o mecanismo favorecerá do tipo SN1. E o substrato secundário? É um substrato intermediário. Logo, o impedimento é impedimento intermediário. Neste caso, como está no meio do caminho, poderá ocorrer o mecanismo do tipo SN2 ou poderá ocorrer o mecanismo do tipo SN1. Quando é que ocorrerá o mecanismo do tipo SN2? Quando tratarmos de um nucleófilo forte ou até mesmo a presença de um solvente polar aprótico. Solvente polar aprótico são solventes que não apresentam hidrogênio preso a elementos muito eletronegativos. Por que o solvente polar aprótico interferirá nessa reação? Porque ele vai estabilizar o cátion do nucleófilo, fazendo com que o nucleófilo fique livre. Se ele fique livre, ele pode atacar rapidamente, concomitantemente com a saída do grupo abandonador. O nucleófilo forte, ele tem essa característica de reagir mais rapidamente. Mas se o substrato for secundário e nós depararmos com um nucleófilo fraco, ele é incapaz de atacar o substrato, porque ele é fraco. Ou até mesmo, se nós tivermos na presença de um solvente polar prótico, solvente que apresenta o hidrogênio ligado diretamente a elementos muito eletronegativos. Esse solvente polar prótico vai estabilizar tanto o cátion quanto o ânion. Neste caso, vai sair primeiro o grupo abandonador, e ao sair o grupo abandonador, nós vamos ter a formação de um carbocátion. E é o carbocátion que será atacado pelo nucleófilo. Logo, esta reação irá ocorrer em 2 etapas. Nós fizemos então um resumo breve, de acordo com o impedimento estéril. Isso para vocês ir somando e compreendendo cada vez mais como e por que ocorrem determinados mecanismos, SN1 ou SN2. Vamos verificar agora o estudo dos nucleófilos. Nucleófilos são ânions. Ânions são partículas carregadas negativamente. Mas de onde veio os ânions? Eles são oriundos dos sais, com seus contrasílios metálicos. E os metais mais comuns são lítio, sódio e potássio. Mas eu posso ter um nucleófilo molecular. Nesse caso, o nucleófilo molecular haverá de apresentar par ou pares de elétrons livres. Nós temos aqui, por exemplo, um sal orgânico, um sal derivado de ácido. Eu tenho aqui o contraíon, o lítio. Se nós tirarmos o lítio,
ele deixa o elétron com oxigênio, por isso ele fica carregado negativamente, tornando-se ânion. E esse ânion é chamado de carboxilato. Nós temos outro sal orgânico. Este sal tem como contrair o sódio. Se nós tirarmos o sódio, ele sai sem o elétron, deixando o ânion. Esse ânion é denominado de alcóxido. Nós temos aqui outro sal, só que esse sal é inorgânico. Se nós tirarmos o metal, nós temos o íon ânion, que é o hidrogênio sulfeto. Nós temos outro sal inorgânico. Se nós tirarmos o potássio, nós passamos a ter o íon cianeto. Nós temos aqui um sal inorgânico, o azeto de sódio. Se nós tirarmos o sódio, fica o íon ânion azeto. Nós temos aqui a base forte hidróxido de sódio. Se nós tirarmos o metal, nós passamos a ter o íon hidróxido. Estes são exemplos dos nucleófilos iônicos ou aniônicos. Vamos ver exemplos de nucleófilos moleculares. Apresentou pares de elétrons livres, portanto, ele é um nucleófilo. Não tão forte quanto os anteriores. Daí a água é um exemplo de um nucleófilo molecular. Nós temos aqui a estrutura do metanol. É o mais simples de todos os álcools. Ele também apresenta pares de elétrons livres. Logo, este álcool é um nucleófilo. Observe que o nitrogênio tem um par de elétron livre. E por apresentar esse par de elétron livre, trata-se de uma molécula e esta molécula é também um nucleófilo. Compreendido que vier a ser nucleófilo, nós vamos agora estudar o grupo abandonador. Como é que isso ocorre? O halogênio, ele retira a densidade eletrônica por efeito indutivo. Vocês viram nos exemplos anteriores que sempre eu representei um halogênio ligado ao carbono. Entre carbono e o halogênio tem uma eletronegatividade maior. E por ter uma maior eletronegatividade, ele vai puxar o par de elétron para junto de si, tornando ele negativo e tornando o carbono positivo, que nós chamamos de eletrófilo. Vamos então verificar esses 4 exemplos. Nós temos aqui 4 exemplos onde difere apenas o halogênio. Flúor, cloro, bromo e o iodo. Trata-se de substratos metílicos. Observe que esses elementos, flúor, cloro, bromo e iodo, são elementos do grupo 17, elementos da família 7A, são os halogênios. E eles estão dispostos na ordem. O flúor, ele tem 2 camadas, está no segundo período da tabela periódica. O cloro tem 3 camadas, está no terceiro período da tabela periódica. O bromo tem 4 camadas, está no quarto período da tabela periódica. E o iodo tem 5 camadas, está no quinto período da tabela periódica. Nós sabemos que este aqui é o sítio reacional, onde a reação irá ocorrer. Sabemos mais que os halogênios são mais eletronegativos que o carbono. Logo, por indução, esse flúor vai puxar o elétron para junto de si, tornando-se aqui um polo negativo e um polo positivo, tornando-se aqui um nucleófilo, tornando-se aqui um eletrófilo. O cloro também puxa os elétrons. Da mesma forma, tornando um polo negativo, torna um polo positivo. O bromo puxa os elétrons, tornando um polo negativo e um polo positivo. E o iodo puxa os elétrons, tornando um polo negativo e um polo positivo. Todos eles têm a capacidade de retirar a densidade eletrônica do carbono, formando com isto um eletrófilo. Pois bem, uma vez compreendido, nós haveremos então de enxergar isto no espaço. Nós temos aqui o carbono ligado a 3 hidrogênios e ligado ao flúor. Nós temos aqui o carbono
ligado a 3 hidrogênios e ligado ao cloro. Nós temos aqui o carbono ligado a 3 hidrogênios e ligado ao bromo. E nós temos aqui o carbono ligado a 3 hidrogênios ligado ao iodo. Observe que o comprimento desta ligação vai aumentando. Isto em virtude do aumento do raio de cada um dos ligantes. Segundo período, tem 2 camadas. Os núcleos ficam próximos. Logo, esse comprimento de ligação é pequeno. Terceiro período, observe que este átomo é um pouquinho maior. Por ser maior, os núcleos carbono-cloro ficam mais distantes. E aqui nós temos o bromo. Observe que o bromo está no 4º período. Ele tem 4 camadas, tornando-se um átomo maior do que o cloro. Daí esse comprimento de ligação torna-se maior em virtude dos núcleos carbono-bromo ficarem mais afastados. E finalmente o iodo, que apresenta 5 períodos. E por ser maior, os núcleos carbono e iodo ficam mais distantes, tornando-se um comprimento de ligação maior. Daí nós podemos concluir que por apresentar um raio maior, o iodo é o melhor grupo abandonador. Um detalhe muito importante, que vocês verão posteriormente. Temos que ter um cuidado com outros fatores que interferem nesta velocidade do grupo abandonador, que são os fatores dos solventes. Nós já vimos que existe solventes polar aprótico e polar prótico. Nós veremos posteriormente como é que eles comportam em uma reação química. Esses 2 conceitos importantíssimos. Conceito de basicidade. Basicidade é a medida da facilidade com que uma substância, uma base, compartilha seu par de elétrons. Quanto maior a facilidade desse compartilhamento, mais básico será o composto. Muito bem. E o conceito de nucleofilicidade. Nucleofilicidade é a rapidez com que a substância, com que o nucleófilo é capaz de atacar o átomo deficiente de elétron, é capaz de atacar o eletrófilo, aquele carbono carregado positivamente. Quanto mais rápido, melhor a sua nucleofilicidade. Vamos então verificar o efeito cinético em uma reação química. Vamos analisar uma reação que ocorre em uma única etapa. Neste caso, ocorrerá a formação de um estado de transição concertado com C. Isso porque ele funciona como se fosse um concerto musical. À medida que o nucleófilo ataca o substrato, o grupo abandonador sai da estrutura do substrato. Nós temos então aqui um substrato metílico com pouco impedimento estéril. Temos aqui o sítio reacional. Sabemos que o cloro, por ser mais eletronegativo, vai puxar os elétrons para junto de si, tornando aqui um polo negativo e um polo positivo. Este substrato metílico será atacado pelo nucleófilo. Observe que eu coloquei o nucleófilo do lado esquerdo da estrutura, do lado oposto ao átomo abandonador, do lado oposto do grupo abandonador. Por que eu não coloquei o nucleófilo do lado direito? Porque as cargas iguais repelem. Isso significa dizer que o ataque nesta estrutura irá ocorrer do lado oposto do cloro. Pois bem, uma vez que é atacada, nós vamos obter um estado de transição concertado. Observe que eu tenho um carbono aqui pentacoordenado. E vocês sabem muito bem que o carbono é tetravalente. Ele não faz 5 ligações. Mas eu representei também essas ligações tracejadas para informar que à medida que está sendo formada a ligação do grupo OH com o carbono, está desaparecendo a ligação carbono-estéreo, produzindo com isto um novo composto, que é um produto. Esse produto é o álcool, mais o grupo abandonador. É assim que nós analisamos o efeito cinético de uma reação química. Vamos então
analisar 3 experimentos desta reação. Nós temos aqui 3 experimentos. No primeiro experimento, eu tenho a concentração do meu substrato em 1 mol por litro. E eu tenho a concentração do nucleófilo também em 1 mol por litro. E observei que a velocidade dessa reação foi de 2 mols por minuto. No primeiro experimento, não deu para nós tirarmos nenhuma conclusão. Já no segundo experimento, eu dobrei a concentração do substrato para 2 mols por litro e mantive a concentração do nucleófilo em 1 mol por litro. E observei que a velocidade dobrou para 4 mols por minuto. Nós podemos concluir que o aumento da concentração do substrato provocou um aumento da velocidade dessa reação. Então, o substrato está contribuindo para o aumento da velocidade nesta reação. Vamos pegar o terceiro experimento. Já no terceiro experimento, eu mantive a concentração do substrato em 1 mol por litro e dobrei a concentração do nucleófilo para 2 mol por litro. E observei que a velocidade foi de 4 mols por minuto. Que conclusão nós podemos tirar? Que ao mantermos constante a concentração do nucleófilo, do substrato, e dobrarmos a concentração do nucleófilo, observamos um aumento na velocidade dessa reação. Chegamos à seguinte conclusão, que a concentração do nucleófilo nesta reação contribui com a velocidade da reação. Lá da cinética química, lá da fisicoquímica, sabemos que a velocidade é uma constante K que multiplica as concentrações dos reagentes que contribuíram para a reação. Como o substrato contribuiu e o nucleófilo também contribuiu, daí informamos que essa reação é bimolecular. Daí nós temos um mecanismo do tipo SN2, substituição nucleofílica de segunda ordem, substituição nucleofílica bimolecular. Nota-se que para esta reação, o mecanismo que irá ser favorecido é um mecanismo do tipo SN2. Vamos ver um outro exemplo mostrando o efeito cinético, só que agora em uma reação que ocorre em 2 ou mais etapas. Neste caso, ocorrerá a formação de um carbocátio. E para formar o carbocátio, será necessário que o grupo abandonador saia antes mesmo de ser atacado pelo nucleófilo. Daí nós temos um substrato mais volumoso. Nós sabemos que este aqui é o sítio reacional. Sabemos ainda mais que o cloro, por ser mais eletronegativo que o carbono, vai puxar o par de elétrons para junto de si, tornando-se aqui uma nuvem negativa, nuvem de elétrons, e tornando-se aqui o carbono positivo, um eletrófilo. Quando nós colocamos em presença de um nucleófilo, esse nucleófilo não conseguirá atacar o substrato, porque tem um efeito estérico muito grande. Ao colocarmos na presença do nucleófilo, vai sair primeiro o grupo abandonador, formando com isto um carbocátio. Observe que saiu o grupo abandonador e formou o carbocátio. Este carbocátio, ele apresenta uma hibridação do tipo sp2, substrato planar. E se é um substrato planar, o nucleófilo poderá atacar este carbocátio tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Como eu não tenho centro de quiralidade, neste exemplo, eu não vou mostrar os 2 possíveis compostos formados, do lado esquerdo e do lado direito. Vamos fixar apenas em um único produto. Daí nós vamos obter o ataque de ambos os lados, que eu fiz representar aqui somente de um lado, formando com isto um álcool terciário. E observe que essa reação ocorreu em etapas. Eu tenho a etapa lenta. Por que que ela é lenta? Porque a saída do grupo abandonador ocorre lentamente. E por que que essa etapa é rápida? Porque nós temos o contato de íons.
positivo, negativo. Daí nós temos então uma etapa muito rápida. Mas o que nós queremos analisar é o efeito cinético. Então vamos analisar o efeito cinético desta reação. Nós temos 3 experimentos. E no meu primeiro experimento, eu peguei a concentração do substrato em 1 mol por litro, a concentração do nucleófilo em 1 mol por litro. Eu observei que a velocidade foi 2 mols por minuto. Até então não dá para tirar nenhuma conclusão com um único experimento. Já no segundo experimento, eu dobrei a concentração do substrato para 2 mols por litro e mantive constante a concentração do nucleófilo em 1 mol por litro. E observei que a velocidade dobrou para 4 mols por litro. Isto significa dizer que, aumentando a concentração do substrato nesta reação, mantendo fixa a concentração do nucleófilo, eu observei o aumento da velocidade. Logo, o substrato contribuiu para o aumento da velocidade dessa reação. Já no meu terceiro experimento, eu mantive constante a concentração do substrato em 1 mol por litro e dobrei a concentração do nucleófilo em 2 mol por litro. Daí obtive uma velocidade de 2 mols por minuto. Logo, nós podemos concluir, nesse terceiro experimento, que muito embora dobramos a concentração do nucleófilo, a velocidade permaneceu a mesma da inicial. Daí, neste caso, o substrato não contribuiu para o aumento dessa velocidade. O substrato apresenta uma irrelevância. Lá da fisicoquímica, da cinética química, nós sabemos que a velocidade é uma constante K que multiplica as concentrações dos reagentes, mas reagentes esses que interferiram na velocidade dessa reação. Nesse exemplo, só quem interferiu foi o substrato. Daí eu digo que trata-se de uma reação unimolecular, que nós chamamos de SN1, substituição nucleofílica de primeira ordem ou substituição nucleofílica unimolecular. Então, vocês poderão deparar com questões tanto no Enem quanto nos vestibulares das universidades paulistas, questões envolvendo experimento. Basta analisar cuidadosamente. Fazendo essa análise, vocês poderão fazer a distinção entre os 2 caminhos. Se a reação obedeceu o caminho SN1 ou se a reação obedeceu o caminho SN2. Muito bem. Uma vez compreendido as diferenças entre os mecanismos, nós faremos o estudo de mecanismo concertado, que é um mecanismo do tipo SN2, substituição nucleofílica bimolecular, ou substituição nucleofílica de segunda ordem. Vamos inicialmente analisar o carbono metílico. Eu tenho aqui um substrato que apresenta o carbono metílico. Observe que o impedimento estérico dessa estrutura é um impedimento muito pequeno. Nós temos aqui o sítio reacional. Sabemos que o cloro, por ser mais eletronegativo que o carbono, ele vai puxar os elétrons para junto de si, formando aqui polo negativo e polo positivo. Até então, nós estamos repetindo o que vimos nos slides anteriores. Muito bem, este é o sítio reacional. Observe que quando nós colocamos este substrato na presença de um nucleófilo forte, ele não sentirá dificuldade para atacar o composto orgânico. Isto porque o efeito estérico é muito pequeno. Então, ele ataca até mesmo antes da saída do íon cloreto. Nós vamos obter com isso um estado de transição concertado, um carbono pentacoordenado, onde está sendo formada a ligação OH-carbono e desaparecendo a ligação carbono-Cl, produzindo com isso um composto de alta energia e de alta instabilidade. É um estado de transição. Com isso, nós vamos obter um álcool e nós vamos obter o grupo abandonador, que é o íon cloreto. Eu gostaria de chamar a atenção para um fato. Nesse mecanismo concertado, vamos observar que o cloro
está aqui ligado ao carbono, sendo representado por uma cunha tracejada. Isto significa dizer que o cloro está para dentro do plano. Já no meu produto, o álcool formado apresentou o OH com a cunha cheia, está para fora do plano. Isto significa dizer que houve uma inversão da configuração. Sempre que o mecanismo for consertado, vai haver uma inversão da configuração. Sempre o grupo que irá atacar o substrato irá atacar do lado oposto. Portanto, esta observação é de muita relevância. Vocês devem estar procurando saber o que poderá ocorrer se, ao invés de olharmos a reação no sentido direto, se nós olharmos no sentido inverso, ou seja, se o produto for o meu substrato, for o reagente, e meu substrato for o produto. Vamos então abrir uma deixa para que vocês compreendam esta reação inversa. Neste caso, nós temos um grupo abandonador ruim, que é justamente o OH. O OH é um bom nucleófilo, é um bom grupo que ataca facilmente, mas é um péssimo grupo para abandonar a estrutura. Neste caso, ao ser tratado com um nucleófilo, pode ser qualquer nucleófilo forte, nós precisamos de adicionar algumas gotinhas de ácido, e esse ácido poderá ser o ácido clorídrico, poderá ser o ácido sulfúrico, qualquer ácido, para que ele possa protonizar a hidroxila do álcool. Isso porque o oxigênio tem pares de elétrons disponíveis. Esse H+ do ácido irá atacar o OH, produzindo com isso este composto intermediário, que é um composto protonado. Eu tenho agora a água ao invés do OH. A água é um grupo abandonador mais fácil. Ele vai abandonar a estrutura e quando ele sai da estrutura, concomitantemente, o íon cloreto entra na estrutura no lugar da água, formando com isto este haleto de alquila. É justamente uma reação inversa. Eu gostaria de chamar a atenção para um fato. Sempre que depararmos com o nucleófilo, haveremos de analisar se ele é forte ou fraco. Sempre que depararmos com o substrato, haveremos de analisar se o grupo abandonador é um bom grupo ou se o grupo abandonador é um grupo ruim. Nota-se que, comparando a reação inversa, eu tive que utilizar de um ácido para protonar a oxidrila, que é um grupo abandonador ruim, para então formar um composto protonado e produzir com isto o haleto de alquila. Esta reação ocorre? Ocorre, mas é necessário a presença de um ácido forte para fazer com que essa reação ocorra. Muito bem, vocês entenderam que o carbono metílico é um carbono que tem um efeito estérico pequeno. E por ter um efeito estérico pequeno, o nucleófilo conseguirá atacar rapidamente, tornando-se uma formação de estado de transição concertado. Temos que ter um cuidado em analisar tanto o substrato quanto o nucleófilo. Sempre vamos pensar assim. Vamos verificar um exemplo de mecanismo concertado SN2, verificando o carbono primário, que é um carbono que apresenta um efeito estérico um pouco maior. Nós temos aqui o sítio reacional, ligação carbono-bromo. E esse carbono é um carbono primário, por estar ligado a outro carbono. Observe que eu tenho aqui um grupo substituinte. Aumentou o efeito estérico. Sabemos que o bromo tem a capacidade de puxar o elétron para junto de si, tornando-se aqui negativo e o carbono positivo. Se nós colocarmos esta estrutura na presença de um nucleófilo forte, ele vai conseguir atacar do lado oposto ao grupo abandonador o substrato. E ao atacar, nós vamos observar a formação de uma nova ligação e o desaparecimento da outra ligação.
eu tenho aqui um estado de transição concertado. É um estado de maior energia. Nota-se que no meu substrato eu tenho o brometo saindo, concomitantemente eu tenho o ataque do nucleófilo, o OH entrando, produzindo com isso este álcool primário, mais o brometo, que é um grupo abandonador. Eu queria chamar a atenção para um fato. Observe que a cunha tracejada do BR significa dizer que o BR está para dentro do plano, enquanto que a cunha cheia do H está para fora do plano. Isto é para informar que sempre no mecanismo concertado, SN2, vai ocorrer a inversão da molécula. Sempre assim. Muito bem, uma vez compreendido, nós vamos analisar o mecanismo concertado SN2 em carbono secundário. Nós vamos então analisar este composto. Eu tenho aqui um carbono que está preso a dois outros carbonos, portanto, ele é um carbono secundário. Este é o sítio reacional. Sabemos que o bromo, por ser mais eletronegativo, vai puxar os elétrons, tornando aqui negativo e tornando aqui positivo. Um detalhe muito importante. Carbono secundário tem um impedimento estérico intermediário. Daí, para obedecer o mecanismo concertado, eu tenho que ter duas preocupações. Tenho que saber quem é o meu nucleófilo, se ele é forte ou fraco, e quem é o solvente, se ele é polar aprótico ou polar prótico. Observe que eu tenho aqui um nucleófilo forte, que é o cianeto. Como eu tenho um substrato com impedimento intermediário, eu vou utilizar de um solvente. No caso, a cetona. Cetona é um solvente polar aprótico. A cetona vai estabilizar o cátion, vai estabilizar o metal que estava preso justamente com o nucleófilo, deixando então o nucleófilo livre. Se o nucleófilo fica livre, em virtude da presença do solvente polar aprótico, ele irá conseguir atacar o substrato até mesmo antes da saída do BR, que é um bom grupo abandonador, formando com isso um estado de transição concertado. Observe que eu tenho aqui um carbono pentacoordenado. À medida que é formada a ligação cianeto-carbono, vai desaparecer a ligação carbono-BR, formando com isso este composto. Observe que eu tenho aqui uma reação de substituição. Vamos então observar o que houve nessa reação. Observe que o bromo no substrato está representado com cunha cheia. Isso significa dizer que está para fora do plano. Enquanto que no produto, o cianeto que o substituiu está representado com cunha tracejada. Está representado para uma cunha dentro do plano. Daí eu tenho uma inversão. Sempre no mecanismo concertado vai haver uma inversão. Logo, podemos concluir que essa reação é do tipo SN2. O que nós concluímos nesse exemplo? Que o solvente interferiu no tipo do mecanismo, fazendo com que esse mecanismo ocorresse de uma maneira concertada, tipo SN2. Com que esse solvente contribuiu? Por ser um solvente polar aprótico, ele estabilizou o cátion, deixando livre o nucleófilo cianeto, favorecendo assim o mecanismo SN2. Então nós vimos o mecanismo SN2 utilizando substrato metílico, utilizando substrato primário e utilizando substrato secundário. Nesse caso, foi necessário ser tratado com um solvente polar aprótico. Vamos então ver o mecanismo SN1 em carbono secundário. Olha bem a diferença que vai haver no mecanismo. Eu tenho aqui o mesmo exemplo. Eu tenho aqui o carbono secundário porque está ligado a dois outros carbonos. Eu tenho aqui o sítio reacional.
negativo vai puxar o elétron para junto, se tornando negativo, enquanto que o carbono torna-se positivo. Então, eu tenho aqui o sítio reacional. Ao ser tratado com um nucleófilo forte, colocar na presença de um solvente polar prótico. Solvente polar prótico são solventes que apresentam o hidrogênio ligado diretamente a elementos muito eletronegativos. Daí, nós vamos observar que a água, por ser polar prótico, vai estabilizar tanto o cátio, que seria o carbocátio, quanto o ânion. Daí, nós vamos obter a formação de um carbocátio. Observe que o nucleófilo não conseguiu atacar o substrato em virtude da presença do solvente polar prótico. O que ocorreu foi a saída imediata do Br, do íon brometo, e a formação de um carbocátio. Logo, este carbocátio será atacado ou do lado esquerdo ou do lado direito. Eu gostaria que vocês se ativessem para isso. Por se tratar de uma estrutura planar, carbono híbrido do tipo sp2, o ataque poderá ocorrer de ambos os lados. Como eu não tenho centro de quiralidade, eu não tenho aqui um carbono quiral, e vocês viram que o carbono quiral apresenta 4 ligantes diferentes, irá ocorrer o ataque de ambos os lados. Eu vou fazer a representação de um único. Nota-se que nós temos aqui o carbono, esse carbono é secundário, e houve a substituição. Eu representei esta estrutura do lado oposto. Nesse caso, houve a inversão da configuração. Mas gostaria de chamar a atenção para um fato. Eu havia dito que quando é formado o carbocátio, o ataque poderá ocorrer de ambos os lados. Se ocorresse do outro lado, o cianeto iria apresentar uma cunha cheia, a mesma, não havendo a inversão, havendo uma retenção. Como viremos tratar desse assunto quando houver carbonos quirais, nós vamos então fazer uma única representação. Mas é bom entender que esta reação ocorreu em 2 etapas. Na primeira etapa, houve a formação do carbocátio. É uma etapa lenta, etapa que determina a velocidade da reação. E na segunda etapa, houve o ataque do nucleófilo, que é uma etapa rápida. Rápida porque cargas opostas atraem muito facilmente. O negativo do cianeto ataca o positivo do carbono, do carbocátio. Este é um exemplo simples de um mecanismo envolvendo SN2 com carbono secundário. Daí nós podemos concluir que o solvente, a água, solvente polar prótico, interferiu no mecanismo. Observe que no mesmo exemplo, utilizando a acetona interferiu para que ocorresse pelo mecanismo SN2. Já no caso do solvente água, ela vai interferir que a mesma reação ocorra pelo mecanismo SN1. Daí nós podemos concluir que solvente polar prótico, solvente que apresenta hidrogênio, ligado a elemento muito eletronegativo, irá estabilizar o cátio e o ânion, favorecendo assim o mecanismo SN1, substituição nucleofílica de primeira ordem ou substituição nucleofílica unimolecular. Vamos então verificar o mecanismo SN1 envolvendo carbono terciário. Vocês aprenderam anteriormente que o efeito estérico vai impedir que o nucleófilo ataque rapidamente uma estrutura, um substrato. E por esse motivo, como há impedimento, e esse impedimento é muito grande, ocorrerá primeiro a formação do carbocátio com a saída do grupo abandonador. É o carbocátio que será atacado pelo nucleófilo. Logo, nós temos aqui um exemplo. Eu tenho aqui esse carbono, e esse carbono está ligado a 3 outros carbonos. Trata-se de um carbono terciário. Impedimento estérico grande. Sabemos que aqui é o sítio reacional. Sabemos ainda mais que o bromo, por ser mais eletronegativo que o carbono,
fica com a carga negativa e o carbono fica com a carga positiva. Nós vamos colocar em presença de um forte nucleófilo. Muito embora sendo esse nucleófilo forte, ele é incapaz de atacar o substrato em virtude do efeito estérico. Daí, o brometo sai com o elétron do carbono, produzindo com isso um carbocátio e o íon brometo. Este carbocátio, por apresentar uma carga positiva, planar, será atacado pelo OH, que é um nucleófilo. E esse OH poderá entrar de ambos os lados, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Como trata-se de um carbono não quiral, eu vou fazer uma única representação. Daí, nós vamos representar a entrada do OH do lado oposto do Br. Ele poderá entrar também do mesmo lado. Observe que aqui está com cunha cheia, representando para fora do plano, com cunha tracejada, representando para dentro do plano. Eu mostrei apenas a inversão dessa substância. Daí, observe que ocorreu em etapas. Formação do carbocátio, etapa lenta. Formação ou ataque do nucleófilo ao carbocátio, etapa rápida. Esta é uma representação utilizando de um carbono terciário. Sempre o mecanismo é o mecanismo SN1. O mecanismo do tipo SN1, pois ocorre a formação do carbocátio. Então, é uma característica muito simples. Sempre que houver formação de carbocátio, o mecanismo é do tipo SN1. Se houver formação do estado de transição, o mecanismo é do tipo SN2. Muito bem. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo, analisando o que vem a ser solvólise. Eu tenho então um mecanismo consertado, mecanismo SN2, com ocorrência de uma solvólise. Eu tenho aqui um substrato metílico. Observe que os ligantes do carbono, do sítio reacional, são pequenos. Tem um impedimento estérico pequeno. Sabemos que aqui é o sítio reacional. O carbono fica positivo, o cloreto fica negativo. Observe que nós vamos colocá-lo em presença de um nucleófilo molecular, água. Nós já vimos que a água é um nucleófilo fraco. Ou seja, ele tem uma dificuldade para atacar o substrato. Neste caso, como é consertado e a água não sentirá impedimento estérico, ela vai conseguir entrar do lado oposto ao cloro, formando com isto um composto pentacoordenado. Eu queria chamar atenção para um fato. Sempre que o nucleófilo for neutro, água, álcool, amônia, ocorrerá uma solvólise. Então, solvólise é quando o solvente for molecular. Ele vai solvatar a estrutura. Uma transferência de próton será necessária e ela ocorrerá sempre no final da reação. Nós vamos obter com isso este estado de transição pentacoordenado. A entrada da água e a saída do íon cloreto concomitantemente. Observe que chegamos à formação de um álcool protonado e a formação do grupo abandonador, que é o íon cloreto. Esse álcool protonado é instável. Esse par de elétrons do hidrogênio vai ser transferido para o oxigênio para neutralizar esta carga. E automaticamente sai o hidrogênio positivo, que irá juntar com a molécula de água para produzir o íon hidrônio ou hidroxônio, formando com isso um composto estável que é um álcool. Eu sei que o mecanismo é consertado porque houve a formação de um estado de transição consertado. Solvólise, então, sempre ocorre a solvólise se o nucleófilo for um nucleófilo neutro, for um nucleófilo molecular. Agora, analisando o mecanismo SN1, substituição nucleofílica unimolecular.
Observe que eu tenho aqui um substrato muito volumoso, 3 grupos substituintes. Ele vai impedir o ataque do nucleófilo de imediato. Observe também que nós temos aqui o sítio reacional, onde o bromo fica carregado negativamente e o carbono positivamente. Se nós colocarmos um solvente neutro, este solvente neutro, ele vai promover uma solvólise. Só que a água, além de ser fraca e encontrar grande obstáculo, ela não vai conseguir atacar a estrutura. Inicialmente vai sair o brometo e vai formar com isto o carbocátio. Este carbocátio, ele será atacado tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, pois trata de uma estrutura planar, carbono do tipo sp2. Daí, nós vamos obter a formação deste composto protonado. Só que ele é instável. Um par de elétrons desloca para o oxigênio para neutralizar a carga positiva, sai o hidrogênio positivo, combina com a outra molécula de água, para produzir com isso o hidrônio ou hidroxônio, dando origem com isso a um álcool terciário, que é uma estrutura estável. Observe que SN1 ocorreu a formação de carbocátio. Esta é uma grande característica para diferenciar SN1 de SN2. Pois bem, nós vamos agora analisar compostos que apresentam centro estereoquímico, compostos que apresentam carbono quiral. Eu tenho o meu substrato. Nós sabemos que este é o sítio reacional. Este carbono está ligado a 4 ligantes distintos. Olha. E esses ligantes distintos faz com que esse carbono seja quiral, seja um carbono assimétrico. Se é um carbono assimétrico, nós vamos obter produtos diferentes. Nós vamos obter substâncias que apresentam configurações diferentes. Assunto estudado lá em aulas anteriores. Quando nós colocamos esta estrutura, que é um centro de quiralidade, sendo esse centro de quiralidade secundário, nós precisamos de um nucleófilo forte. Nós temos aqui um nucleófilo forte. E para diferenciar o mecanismo, eu tenho que utilizar de um solvente. Eu vou utilizar o solvente aprótico para favorecer o mecanismo SN2. E vou utilizar de um solvente polar prótico para favorecer o mecanismo SN1. Mas para isso, eu preciso de adicionar um solvente. Esse solvente que eu coloquei é o solvente cetona. Ele é aprótico. Ele vai neutralizar o cátio, somente o cátio, deixando livre com isto o nucleófilo. Esse nucleófilo, por estar livre, ele conseguirá atacar concomitantemente com a saída do Br, formando com isto um estado de transição. Formando o estado de transição, entra o hidrogênio sulfeto, sai o brometo. Eu tenho, então, um estado de transição pentacoordenado consertado. Com a saída, nós vamos obter este tioálcool, mais o íon brometo. Observe que no meu reagente, o brometo está para fora do plano, cunha cheia, enquanto que no meu produto, o hidrogênio sulfeto está para dentro do plano, cunha tracejada. Isso significa dizer que houve uma inversão da configuração. Sempre assim. Nós aprendemos lá na nomenclatura, utilizando de configurações, a configuração R e a configuração S. Vamos então traduzir ou rever o que vimos anteriormente. Para determinar uma configuração, nós devemos deixar o elemento de menor massa atômica para dentro do plano.
é o que acontece com essa estrutura. Daí eu posso numerar, dando ordem e preferências aos números atômicos. Eu tenho 1, etil e metil. Etil ganha 2, 3. Observe que o sentido rotacional dessa estrutura é esse sentido. Sentido contrário do relógio. Então, essa estrutura é uma estrutura do tipo S. Já no meu produto, observe que eu tenho o hidrogênio, que é o elemento de menor número atômico dessa estrutura, voltado para fora. Ela tem que ser para dentro. Logo, eu tenho que inverter. Vamos inverter, então, depois de numerarmos. Preferência 1, que é o hidrogênio sulfeto, de maior número atômico. Preferência 2, que é o etil. Preferência 3, que é o metil. Observe que eu tenho aqui o sentido também anti-horário. Mas como o hidrogênio está posto para fora do plano, eu tenho que inverter. E ao invertermos, nós passamos a ter uma estrutura R. Sempre que houver uma inversão, nós temos o estado do tipo concertado. Mecanismo do tipo SN2. Não houve formação de carbocátio. Vamos então observar aqui. O resultado estereoquímico observado no mecanismo SN2, que ocorre com a inversão da configuração, é consistente ao mecanismo concertado, sempre que houver a inversão. Eu queria chamar a atenção para um fato. Sempre devemos analisar o substrato. Se ele tiver quiralidade, se ele tiver um centro estereoquímico, se ele tiver um carbono assimétrico, nós devemos ter o cuidado para observar o comportamento. Sabemos que o mecanismo com formação de carbocátio poderá ocorrer uma mistura de substâncias. Por quê? Porque o ataque dar-se-á do lado direito ou do lado esquerdo, do lado de dentro ou do lado de fora, não importa. Vamos então verificar um centro estereoquímico envolvendo, nesse caso, o mecanismo SN1. Eu tenho aqui um carbono secundário, eu tenho centro de quiralidade, porque esse carbono está preso a 4 ligantes diferentes. E nós sabemos que esse é o sítio reacional, onde o bromo ficará negativo e o carbono ficará positivo. Até então, tudo bem. Esse carbono quiral, temos que ter um cuidado. Ele também é secundário. Se ele é secundário, eu preciso de um nucleófilo. Como eu coloquei um nucleófilo forte, eu adicionei um solvente polar prótico. Esse solvente polar prótico irá estabilizar tanto o cátio quanto o ânion. Neste caso, vai sair o íon brometo, formando com isso um carbocátio mais o íon brometo. Esse carbocátio é um carbocátio secundário. Ele será atacado pelo íon cloreto tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Daí nós podemos formar a seguinte substância. Este composto, que apresenta um centro de quiralidade. Observe um outro composto, onde o cloreto em relação ao substrato, em relação ao reagente, está do lado oposto. Cunha cheia para fora, cunha tracejada para dentro. Nesse caso, houve uma inversão. Houve, então, com isso, uma mistura racêmica. Vamos mostrar a configuração. Nós sabemos que o hidrogênio deverá sempre estar para dentro do plano. Ordem de preferência: 1, 2, 3. Nós temos esse sentido. Esse sentido é o sentido R. Nos produtos, que são 2 produtos distintos, que apresentam propriedades distintas, nós temos o hidrogênio para dentro do plano. Já está correto. Então, temos preferência 1, 2, 3. Nós temos esse sentido, sentido R. Houve, então, com isso, uma retenção. Já no outro produto, nós temos o hidrogênio para fora do plano. Ele deveria estar para dentro. Na hora de nomearmos, temos que inverter. Então, fica 1, 2, 3. Esse sentido também é sentido horário. Só é que eu tenho que inverter
em virtude do hidrogênio estar para fora do plano, e a nomenclatura da configuração RS deverá estar para dentro do plano. Logo, vamos inverter para a configuração do tipo S. Neste caso, obtivemos aí uma mistura racêmica. Nós temos, então, a nomenclatura desses compostos. 2R. R nós sabemos por causa do sentido horário. Aonde estamos analisando o carbono do centro reativo? Onde estamos analisando o carbono do sítio reativo? No carbono 2, eu tenho 1, 2, eu tenho bromo, então 2 bromo, butano. 1, 2, 3, 4. Esse outro composto, nós temos aqui uma configuração R no carbono 2, então 2R. Eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 2, eu tenho cloro e a estrutura tem 4 carbonos butano. Nesse outro, eu tenho uma estrutura do tipo S, que está no carbono 2. 1, 2, 3, 4. Nós temos 2 S, 2 cloro butano. Eu tenho com isso uma mistura racêmica. Em contraste, as reações do tipo SN1, que é esse caso, envolve a formação de um intermediário carbocátil, que promove tanto a inversão quanto a retenção da configuração. Sempre temos que observar a formação de um carbocátil. Se houver centro de quiralidade, nós vamos ter mistura de produtos. Um rearranjo. Nós temos aqui um composto formado por 1, 2, 3, 4 carbonos. Este é o carbono que pertence ao sítio reacional. Nós sabemos que a reação dar-se-á neste ponto. Este carbono do sítio reacional, por ter outros carbonos, ele é chamado de alfa, enquanto que os vizinhos que estão ligados ao alfa são carbonos beta. São carbonos do tipo beta. Muito bem. Este carbono beta é um carbono primário. Este carbono beta é um carbono terciário porque ele está ligado a 3 outros carbonos. Logo, o carbono terciário irá produzir um carbocátio mais estável. Então, os compostos orgânicos precisam de ganhar uma estabilidade, provocando com isso um rearranjo. Nós sabemos que o carbono beta, vizinho ao carbono alfa, é terciário. Nesse caso, ocorrerá o rearranjo, produzindo um carbocátio terciário que é mais estável. Nós vamos, então, observar o ataque deste nucleófilo. Observe que esse carbono do sítio reacional é secundário. Para produzir o ataque em etapas, eu vou precaver e utilizar um solvente polar prótico. Daí, nós vamos obedecer à formação de um carbocátio do tipo secundário. Só é que o carbono vizinho é um carbono terciário. Vai ocorrer, então, a migração deste hidrogênio com um par de elétrons para este carbono. E automaticamente, por sair o par do elétron junto com o hidrogênio, para formar uma nova ligação carbono-hidrogênio, essa estrutura fica positiva. A isso nós chamamos de rearranjo. Logo, o nucleófilo irá atacar mais facilmente o carbono terciário. Só que esse carbono não é quiral, porque ele tem ligantes iguais. Então, vai ocorrer uma reação tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Vamos fazer representar somente uma estrutura. Daí, nós vamos obter este álcool terciário. É isto que nós chamamos de rearranjo. E para concluir, nós vamos analisar 2 gráficos. Um envolvendo o mecanismo do tipo NS2, mecanismo de substituição nucleofílica de segunda ordem. Com a formação do estado de transição
representa a energia máxima. A energia maior, porque ele está pentacoordenado temporariamente. Nós temos aqui o gráfico. No eixo Y, a energia. No eixo X, o caminho da reação. Eu tenho aqui o meu substrato. Ele vai atacar do lado oposto, produzindo com isso um novo composto pentacoordenado, que é o composto de transição, consertado, porque à medida que uma está sendo formada, a outra está sendo desaparecida. E esse composto apresenta uma energia maior. A esta diferença de energia, nós chamamos de energia de ativação. Quanto maior for essa energia de ativação, mais lenta será essa reação. Imagine, se eu tivesse pego uma estrutura com carbono primário. O impedimento era maior. Esta reação iria ocorrer mais ou menos aqui, com uma energia maior. Então, quanto menor for a energia, mais rápida. Quanto maior for a energia de ativação, mais lenta. Nós sabemos que o OH vai entrar enquanto que o Cl sai, formando com isso um álcool. Este álcool apresentou uma energia menor do que a energia do reagente. Então, isso caracteriza dizer que trata-se de uma reação exotérmica, com liberação de calor. E nós apresentamos este comportamento através desse gráfico. E este gráfico é o gráfico que representa o mecanismo SN2, mecanismo que ocorre em uma única etapa. Vamos ver o gráfico que representa o mecanismo SN1. Nesse caso, vai sair o grupo abandonador, que representa a energia máxima. Observe que no mecanismo SN1 ocorre a formação de carbocátio. O grupo abandonador tem que sair, quando ele sai, torna-se um carbocátio. Ele apresenta uma energia maior do que o composto neutro. Eu tenho aqui energia e tenho aqui o caminho da reação. Eu tenho aqui um substrato terciário com grande impedimento estérico. Daí, então, vai sair o íon cloreto, transformando em um carbocátio. Quando ele sai, ele transforma em uma energia muito elevada, que nós chamamos de energia de ativação. Ele é transformado em um carbocátio, que tem uma energia menor do que quando ele estava saindo. Observe que eu tenho aqui uma energia de ativação elevada com a saída. E caiu a energia para obter com isso o carbocátio. Ele que será atacado pelo nucleófilo. Ao ser atacado pelo nucleófilo, ele vai ganhar uma energia de ativação um pouco menor do que a anterior, que é a segunda etapa da reação, produzindo com isso um álcool terciário, de energia menor do que o reagente. Também temos aí uma reação do tipo exotérmica. Logo, o comportamento gráfico será este. Observe que esse mecanismo ocorreu em duas etapas. A primeira etapa, com a formação do carbocátio, a saída do grupo abandonador, e a segunda etapa, o ataque do nucleófilo para formar o álcool terciário. Espero que vocês tenham compreendido. Sempre que tiver dificuldade, volte a cada um dos slides, procurando sanar as suas dificuldades. Um abraço em cada um de vocês e bons estudos.